Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardo. Hoje trazendo um vídeo um pouquinho mais prático de Python para vocês, né? Então a gente vai ver algumas coisas como executar o código, alguns comandos ali de Linux ou de Windows, né? Para quem está executando no Windows. Vamos ver também algumas coisas relacionadas aos principais comandos, como a gente viu na última aula, né? Então o input, como printar na tela, tudo mais. E vamos resolver alguns pequenos exercícios que eu disponibilizei para vocês, tá? Então deixa eu só passar aqui no ambiente. Então olha só, eu uso o macOS aqui, mas eu tenho uma máquina virtual aqui que tem uma instalação do Windows, né? Então basicamente aqui para a gente poder dar uma brincada nele. O que acontece aqui nessa instalação que eu tenho um Python bem simples aqui instalado, tá? Eu nem sei se eu tenho Sublime até. Não tenho até, porque ele tá aqui, mas ele está pegando do meu Mac, né? Então eu não tenho um editor de texto. Mas a ideia aqui é que a gente possa conseguir executar as nossas aplicações, né? Então, quando eu vou executar, basicamente eu posso abrir duas formas o interpretador do Python, tá? Então a primeira delas a gente pode abrir o prompt de comando aqui, tá? Direto, então se você tem aquele outro vídeo lá que eu demonstro como fazer a instalação do Python, tá? Mas basicamente ele vai gerar um executável que a gente vai conseguir dar os nossos comandos. Então a primeira delas é abrir pelo próprio prompt de comando. E a outra forma de nós executarmos o Python é abrir o idle, tá? O idle, se vocês abrirem aqui, ó, é essa janelinha, né? Que basicamente vai ter aqui o interpretador do Python. Então esses três sinais de maior aqui significam isso, né? Ele já nos dá aqui a versão, então a Python 3.8 eu tenho instalado nessa máquina, numa versão de 32 bits para o Windows, né? E pelo prompt de comando eu também consigo, vai depender um pouco da instalação de vocês, tá? Mas quando nós estamos no Linux, eu até vou mostrar aqui para vocês também depois no terminal Mac, que é praticamente a mesma coisa, mas no Windows tem alguns comandos que a gente pode executar, tá? Então um deles é assim, ó, é Python, propriamente dito, tá? Então dependendo da forma como tu instalou, ele pode ficar configurado no teu path, né? Que é como a gente chama. Através do comando Python. Então, quando tu digita Python, ele também vai abrir esse interpretadorzinho aqui do Python. Para sair, basta digitarmos exit, tá? Ou py. Isso vai depender da tua configuração, tá? Python ou py. Ambos os comandos, ou um deles, o que funcionar tá tranquilo, tá? Não tem nenhum outro tipo de problema. Basta a gente ter acesso a uma dessas versões. Tanto esse aqui, que é o idle, né, que é um promptzinho do próprio Python, quanto esse outro prompt aqui, eles vão nos permitir abrir o idle, né, que é o interpretador interativo, e eu consigo colocar comandos. Então, por exemplo, 2 mais 2, ele já vai me parecer 4, né? Então eu poderia definir algumas variáveis. Então, por exemplo, A recebe Ricardo, né? No que eu mandar imprimir o A, ele vai aparecer ali Ricardo. Poderia utilizar alguns métodos lá que eu passei para vocês de string, né? Então, por exemplo, a.upper para deixar todas maiúsculas, né? Então já ficaria ali a palavra Ricardo, né? Com todas as letras maiúsculas. Se vocês quiserem fazer alguns testes, né? Então, tipo, por exemplo, eu posso criar uma variável b, atribuir 2 e tentar fazer a mais b. O Python vai me retornar um erro. Por quê? Porque eu não consigo somar string com inteiro, né? A Python ela é fortemente tipada. E esses comandos que eu estou dando aqui também funcionam tranquilamente nesse outro prompt aqui, que é do próprio Python, tá? Ambos têm a mesma funcionalidade. Só que o que acontece? Então, só para demonstrar aqui para vocês, né? Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, A recebe Ricardo, colocar A.upper, né? E ele vai passar lá a string toda ela em maiúsculo. Ambos funcionam da mesma forma, tá? Se eu tivesse no meu Linux, então, por exemplo, deixa eu só abrir um novo terminal aqui. Então, se eu tivesse no meu Linux aqui, no caso é um macOS, é Unix, né, mas funciona da mesma forma, eu vou normalmente ter já uma versão de Python instalada. Se eu digitar só Python, normalmente vai aparecer um Python 2, tá? No meu caso aqui ele já está aparecendo Python 3, mas ainda assim eu posso ter aqui o meu Python 3 de comando, né? Então, olha só, se eu digitar só Python ele vai pegar a versão 3.6, se eu digitar Python 3 ele vai pegar a versão 3.8. No Windows, normalmente não funciona o Python 3, tá? Por que não funciona o comando Python 3, né? Porque não vem nenhum Python instalado nas nossas distribuições. Então, se vocês fizerem a instalação, ele já vai pegar o comando
por Python ou por PY, tá? Mas não tem problema nenhum, são só formas diferentes de chamar. A mesma coisa vai funcionar aqui no interpretador do nosso Linux, né, ou do Unix aqui no caso, então eu poderia dar os mesmos comandos, 2 mais 2, ele já vai me retornar, recebe Ricardo, certo? A.upper, todos os comandos funcionam normalmente. Só que o que acontece, pessoal? Quando nós desenvolvemos os programas, nós normalmente colocamos mais linhas de código do que uma ou outra, né? O interpretador ele é muito interessante quando eu tenho comandos rápidos para serem dados, né? Eu quero ver como é que funciona. Por exemplo, o meu A é uma string, né? Eu sei que A é uma string. Então existe um comandinho que chama dir, tá? Dir, e eu coloco entre parênteses aquilo que eu quero listar. E ele vai me listar todos os métodos, né? E as variáveis, os atributos que aquele tipo de dado, que no caso aqui é uma string, possui, né? Então, por exemplo, eu tenho um método que chama aqui, upper, que é o que a gente estava utilizando. Eu possuo outro aqui chamado lower. Então, por exemplo, eu poderia usar a.lower, abre, opa, falta um R aqui, né? Abre e fecha parênteses e ele me retornar com todas minúsculas. Mas eu não sei o que significa o lower, professor, por exemplo. Então, tem um outro comandinho que chama help. Eu poderia colocar a help, abre parênteses. Até deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui para facilitar um pouco no vídeo. Então, aqui eu poderia, por exemplo, colocar help, né? A.lower, fecha, e ele vai me retornar um menu de ajuda, né, o help desse comando, o manual desse comando, né? Então ele diz aqui, um método de uma instância built-in, né, ou seja, que já vem diretamente com o Python e que me retorna me retorna a string convertida para letras minúsculas. Claro que a documentação ela sempre vai aparecer em inglês, tá, pessoal? Por isso que é bem importante ter pelo menos um conhecimento básico aí de algumas coisas para a gente brincar, tá? Então aqui alguns comandos interessantes, o dir, né, então que me permite, por exemplo, colocar dir 42, o 42 é um número inteiro, então ele vai me dar todos os métodos aqui que existem de inteiros, tá? No caso, dir a, o meu a, ele é uma string, né? Mas como é que eu descubro isso? Tem um outro comandinho que é o type, então olha só, meu type a me diz que ele é um str, se eu digitar type 42, vai me dizer que é um inteiro. Se eu digitar type 42.0, vai me dizer que é um float. Da mesma forma, eu posso colocar aqui, dir 42, ele vai me dar esse conjunto de métodos que existem, né? E se eu colocar dir 42.0, ele vai me dar um outro conjunto de métodos, porque é um tipo diferente de classe ou de atributo, né? de variável. Mas isso aqui, pessoal, é mais para vocês terem conhecimento e para vocês saberem onde procurar daqui a pouco alguns métodos, né? Não tem necessidade de a gente saber os métodos todos de cor, basta a gente ter alguns deles, sim, a gente precisa saber, né? Mas a ideia básica aqui é que a gente consiga buscar quando precisa saber qual método a gente quer trabalhar, né? Mas o que acontece? Tanto o interpretador interativo aqui, no idle, né? Quanto aberto no prompt de comando do Windows, quanto aberto no terminal do Linux ou do Unix, eles vão nos permitir colocar esses comandos em Python, mas ele é bem interativo, né? Quando eu construo um programa, presume-se que ele vai ter mais do que uma linha, né? Então, não que não possa ser feito aqui, mas ele fica um pouco mais complexo, até porque ele vai dando a cada nova instrução, ele vai nos apresentando qual o valor daquela operação, né? Por exemplo, 2 mais 2 eu não estou mandando ele printar na tela, mas mesmo assim o interpretador interativo ele printa aqui, né? Então o que acontece? A gente vai utilizar um editorzinho de texto, certo? Por exemplo, na minha versão do Windows aqui eu não tenho instalado, tá? Até minha máquina virtual aqui está com um probleminha de conexão à internet, ela está sem rede aqui. Mas a ideia é que a gente faça a instalação, que vocês já devem ter feito aí, do Sublime, tá? Sublime nada mais do que um editorzinho de texto. Eu poderia fazer aqui, por exemplo, no nosso Notepad, né? No nosso bloco de notas, por exemplo, funcionaria da mesma forma. Mas por que a gente usa, ou eu sugestiono vocês a usarem o Sublime? Porque o Sublime ele vai realçar alguns trechos de código, tá? O pessoal que já deu uma programada, eu já dei uma brincada, ou viu aquele outro projeto lá que tem alguns alunos que estão dando aulas, né? Então, ou já estão usando o
o Sublime, tem o VS Code, que tem alguns que gostam de utilizar, o Atom, tem o PyCharm, todos eles são algum tipo de IDE ou de editor de texto, tá? Vocês podem usar o da preferência de vocês. Eu gosto bastante do Sublime porque ele é bem leve, né? E como nós não estamos trabalhando com nenhum framework aqui, ou com uma instalação um pouco mais complexa, né, de sistema, então o Sublime ele supre todas as nossas necessidades. Mas qual que é o foco principal aqui? É o seguinte, quando vocês abrem o Sublime, então tem uma instalação pura, vocês clicam aqui embaixo, ó, ele tem aqui Plain Text, tá? Você vai clicar aqui com o botão esquerdo do mouse mesmo, e ele vai abrir esse outro menuzinho. E vai ter aqui um monte de linguagem de programação. Basta vocês selecionarem aqui, ó, Python, que o realce que vai ser utilizado aqui vai ser o realce do Python, tá? Então, por exemplo, se nós colocarmos aqui no nosso bloco de notas, colocarmos aqui nosso print, por exemplo, né, e colocar entre aspas aqui, Olá Mundo, esse é o programa mais simples que existe, tá? Então, print Olá Mundo, ele vai imprimir na nossa tela a frase Olá Mundo, né? Só que notem, se eu estiver utilizando o meu bloco de notas, aqui ele não vai fazer realce algum, né? No entanto, se eu fizer a mesma coisa aqui agora no meu Sublime, então vou colocar aqui, ó, print, entre aspas, Olá Mundo, aqui eu tenho alguns conjuntos de alguns pacotes adicionais, então ele que me permite dar algum auxílio quando estou programando, né? Ele vai me mostrar aqui já em realce, ó. Print ele vai mostrar como se fosse um comando e a string que ele mostra em verde, tá? Então é basicamente isso que para isso que serve o Sublime. Só que o que acontece? Quando a gente faz o nosso programa, seja ele no bloco de notas aqui, ou no Sublime no Windows, ou no Sublime no Linux, ou no Unix, nós estamos editando um arquivo, certo? E aí nós precisamos salvar esse arquivo. Então, por exemplo, vou fazer aqui no Windows para facilitar um pouquinho para vocês, tá? Eu tenho que vir aqui, por exemplo, poderia ser no Sublime, né? Então, arquivo, salvar, só que se eu fizer aqui nesse vai ser no Mac, eu quero fazer aqui para o Windows para vocês. Então, eu venho aqui, ó, arquivo, salvar como, por exemplo, tá? E ele vai me abrir uma janelinha aqui onde eu quero salvar. Normalmente os alunos salvam na área de trabalho, tá? Só que o Windows com uma versão que ele tem com contas online e tudo mais, ele está um pouquinho mais chatinho com relação à localização das pastas. O que eu vou sugerir para vocês? Peguem aqui, ó, neste computador, pega aqui dentro do Drive C, cria aqui dentro uma pastinha para ti com os teus códigos, né? Então, por exemplo, vem aqui, ó, nova pasta, cria aqui, sei lá, Ricardo, por exemplo, né? E dentro dessa minha pastinha eu vou salvar aqui, ó, o meu código, né? O meu programa. Então, aqui, ó, meu primeiro programa. Um detalhe muito importante, tá? Na verdade, são dois detalhes muito importantes. Quando vocês vão criar nomes para os arquivos de vocês, procurem evitar espaços, acentos, cedilhas, letras maiúsculas. Tentem colocar tudo com letra minúscula e sem espaço algum. Então, por exemplo, meu primeiro programa, tudo minúsculo e separado por underlines e não por espaços, tá? E quando eu vou salvar a minha extensão, preferencialmente PY, tá? Então aqui só vamos mudar aqui, PY, dou um salvar. O que vai acontecer? Notem, aqui não aconteceu nada diferente, eu simplesmente salvei um arquivo de texto, né? Só que percebam, pessoal, se eu tiver aqui dentro da dentro do meu prompt de comando do Windows, né? Como é que eu habilito isso aqui? Basta vir aqui, iniciar, executar, ou aqui na opção de busca e digitar cmd, né? Já vai me aparecer aqui o meu promptzinho de comando. Onde nós salvamos esse arquivo aqui? Foi dentro de C, Ricardo, e coloquei lá o meu primeiro programa.py, certo? Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Existem alguns comandos que a gente vai passar a utilizar, tá? Porque nós vamos trabalhar sempre como se fossem terminais. Um desses comandos muito importantes é o dir, para quem está no Windows, tá? Para quem está no Linux é o ls, mas eu vou colocar aqui o dir, porque eu sei que a maioria de vocês está usando o Windows, tá? O que o dir faz? O dir lista arquivos. Então ele vai me mostrar aqui dentro dessa pastinha quais os arquivos e pastas que eu tenho aqui dentro, tá? É como se, por exemplo, eu entrasse numa sala, só que eu não enxergo nada. Então o dir é como se eu fosse abrir meus olhos, tá? Eu abro meus olhos e enxergo o que tem lá dentro. Um outro comando muito importante é o cd, tá? E aí nós temos duas versões do cd. cd espaço, o nome da pasta,
vai me permitir entrar naquela pasta. Então, por exemplo, assim, ó, se eu quisesse entrar numa pasta chamada sala, eu digitaria cd espaço sala, que é cd o comando para entrar ou para me mover entre diretórios, e sala o nome da pasta onde eu quero ir, tá? Se eu quiser sair de uma pasta, por default, por definição, né, eu utilizo esses dois pontos aqui. Então eu digito cd ponto ponto, sem espaço, e eu vou sair dessa pasta. Então olha só o que está me dizendo o meu prompt de comando aqui. Ó. Você está dentro da unidade C, dentro de users, dentro de SunDBC. Se eu quiser sair da pasta SunDBC, eu digito cd ponto ponto. Sair da pasta. Estou dentro de C e users. Eu salvei a minha pastinha dentro do C. A primeira pasta era Ricardo, então tem que sair de users também. Então cd ponto ponto. Olha só, eu estou dentro da unidade C agora. Se eu digitar dir, vai me aparecer as pastas que existem dentro da unidade C e os arquivos também. Notem que eu tenho aqui minha pastinha chamada Ricardo. Se eu quiser entrar na pasta Ricardo, eu vou digitar cd espaço Ricardo, certo? Pronto. Percebam aqui no meu prompt de comando que agora eu estou dentro de C, Ricardo. Digitando um dir aqui, vai me aparecer aqui, ó, meu primeiro programa.py, certo? Está aqui meu programa. O que esse meu programa tem? Está aberto aqui dentro do nosso bloco de notas. Ou poderia estar aberto aqui dentro do nosso Sublime, tá? Seria a mesma coisa. Com esse meu primeiro programa aqui, se eu quiser executá-lo, no Windows eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar o seguinte comando, py espaço meu primeiro programa.py e vou dar um Enter. Nesse momento ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a execução desse meu programa. Nesse caso aqui ele retornou um erro. Por que ele está retornando esse erro? Ele está dizendo aqui, ó, a codificação não é UTF. Se vocês estiverem utilizando o Sublime, isso não vai acontecer, tá? No meu caso eu salvei aqui com o bloco de notas, então por isso que ele acabou acontecendo esse probleminha da codificação, tá? Então vou salvar ele de novo aqui, ó, meu primeiro programa.py, e aqui eu vou colocar, ó, UTF-8. Vou dar um salvar, sim, quero substituir. E agora percebam, ó, se eu for lá executar, ele vai executar o meu programa e vai colocar lá, ó, olá mundo, que é aquele nosso print, tá? Então esses primeiros minutos da nossa aula aqui eu reservei, na verdade estou mostrando para vocês como que a gente faz essa execução do nosso programa. Claro que alguns de vocês já sabem fazer isso, eu até coloquei lá naqueles textos lá, do Moodle, né? Então como que faz essa execução, mas aqui só para exemplificar se alguém tiver com algum tipo de dificuldade ainda, tá? O que vai acontecer? Sempre eu vou ter que fazer os meus programas dentro de um editor de texto, pode ser o bloco de notas, pode ser o Sublime, eu prefiro utilizar o Sublime justamente por causa do Realce, tá? Vou salvar ele em uma pasta, então como a gente fez ali, né? Arquivo, salvar como? Por exemplo, dentro do C, dentro de Ricardo, o meu programa aqui, e vou colocar um nome, preferencialmente sem espaços, e que termina com .py, tá? Para facilitar a nossa organização. Lembrando, se vocês estiverem usando o bloco de notas, que eu não aconselho, tá? Mas colocar aqui o UTF-8, se for o Sublime, ele já vai salvar automaticamente com o UTF-8. Dá um salvar, vai ficar lá dentro da minha pastinha, e aí eu tenho aqueles meus comandos, né? O cd, se eu digitar só cd, ele não vai fazer nada, né? Então, para eu sair de uma pasta, cd espaço ponto ponto, para eu entrar numa pasta, cd espaço nome da pasta, e o dir para listar os arquivos. Se eu quiser executar os meus arquivos, py ou Python, né? Dependendo de como está a instalação de vocês, e o nome do meu programa. Está executando aqui, tá? A mesma coisa funciona aqui no nosso Linux ou Unix, né? Então, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, tem aqui o meu programa, né? Vou salvá-lo. Vou salvá-lo aqui dentro, por exemplo, da minha pasta de usuário. Deixa eu pegar aqui minha pastinha de usuário. Aqui dentro eu vou criar uma nova pasta que é, sei lá, programas. Dentro dessa minha pastinha programas eu vou colocar aqui, ó, meu underline primeiro underline programa.py, tá? Salvei ali. Se eu quiser executar, no caso do Linux funciona muito parecido com o do Windows, então se eu quiser entrar numa pasta cd espaço programas, se eu quiser mostrar o que tem dentro da minha pasta, no caso do Windows é dir, no caso do Linux é o ls, tá? Então tem aqui, ó, meu primeiro programa, para executar Python 3,
meu primeiro programa. Aqui, ó, nosso Olá Mundo, certo? Bom, isso foi basicamente para a gente poder executar, né, um programa. Ou poder executar um arquivo, né, com código em Python. Isso é bem simples, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer agora? A gente vai pegar aqueles primeiros exercícios que eu passei para vocês lá naquele conjunto de slides, que era para vocês fazer à mão, e agora a gente vai fazer ele utilizando aquelas principais diretivas, né, que são todos aqueles operadores que a gente viu, já nos permitem fazer muita coisa, e os dois principais comandos que a gente viu até agora, que é o input e o print, tá? Então, olha só. Vou pegar aqui, o que eu gosto de fazer, tá, pessoal? Eu gosto de fazer o seguinte, eu copio esse meu trecho de exercício, eu coloco aqui dentro do meu programa, então só para mostrar aqui para vocês, deixa eu abrir até um arquivo novo aqui, e eu gosto de colocá-lo aqui no começo do meu programa, e até a gente pode fazer o seguinte, ó, vamos mudar aqui para Python, né, e aí a gente pode fazer o seguinte, se eu colocar 3 aspas duplas, por exemplo, ele vai me colocar que isso aqui é um comentário, tá? Basicamente é isso. Eu posso colocar, por exemplo, aqui até dar um Enter para facilitar aqui. Então, olha só o que esse exercício está pedindo para nós, para a gente, né? Então, olha só. Tendo como dados de entrada a altura de uma pessoa, construa um algoritmo ou um programa que calcule seu peso ideal, utilizando a seguinte equação. Peso ideal é igual a 72,7 vezes a altura menos 58. Essa equaçãozinha que não significa que essa é para calcular o peso ideal, é só um exemplo para vocês poderem trabalhar um pouquinho aqui em Python, tá? Então, olha só. Primeira coisa, eu preciso ter dados de entrada, né? Então, eu preciso receber dados do meu usuário. Como é que eu faço isso? Eu utilizo o meu input, né? Então, primeiro, eu preciso armazenar isso numa variável, né? Então, eu preciso salvar isso em algum lugar. Então, por exemplo, eu posso colocar peso atual recebe um input, né? Ou seja, vou receber algo do meu usuário. E coloco entre aspas, dentro dos meus parênteses, aqui uma mensagem para o usuário. Então, eu vou colocar aqui, ó, digite seu peso atual. Um detalhe muito importante, tá? Lembram que a gente viu os tipos básicos de dados, né? Então, nós temos tipos inteiros, pontos flutuantes, temos os strings, né? Quando nós temos input, sempre vem uma string, tá? Então, nesse caso aqui, o meu peso, o peso do meu usuário, ele pode ser, ele é um número, né? Mas ele pode ser com ponto flutuante, ou seja, com casas decimais, né? Então, por exemplo, eu posso pesar 80,59, né? 80 quilos e 590 gramas, por exemplo. Então, quando eu tenho um tipo de dado que tem ponto flutuante, a gente chama de float. Então, eu coloco aqui na frente, ó, float, abre parênteses, input, a frase que eu quero mostrar para o meu usuário, fecho parênteses, certo? Então, esse meu peso ideal, peso atual aqui agora, vai ser os dados que o meu usuário vai digitar, convertidos para ponto flutuante, certo? Então, olha só, o que ele está dizendo aqui, ó. Peso ideal é 72, então eu posso criar uma outra variável, por exemplo, peso ideal é 72,7. Na verdade aqui, desculpa, ele está pedindo a altura da pessoa, né? Eu vou colocar aqui, ó, digite a sua altura. Faz mais sentido, né? Então aqui, ó, altura. Só para a gente não ter problema. Eu já estava pensando lá num outro problema lá na frente que é um pouquinho mais complexo, mas aqui ele está pedindo só a altura. Então olha só, a altura ela pode ser em centímetros ou ela pode ser em metros, né? Então, por exemplo, 1,90 m, 1,90. Ou eu posso colocar 190 centímetros, tá? Nesse momento, é interessante a gente colocar uma definição, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai querer a altura em metros, né? Então, vou colocar assim, ó, em metros. Vou colocar 2 pontos aqui. Por quê? Porque daí o meu usuário não vai colocar, por exemplo, 190 metros, né? Poderia surgir essa confusão para o meu usuário. Então, eu tenho aqui a minha altura e eu vou ter que o meu peso ideal é 72,7 multiplicado pela altura do meu usuário menos 58, certo? Essa aqui é o cálculo do meu peso ideal. E aí eu posso mostrar isso na tela. Então eu vou ter aqui um print para mostrar na tela, né? Então eu vou ter aqui
print. E aí eu posso utilizar aqui a construção, como a gente viu lá naqueles primeiros exercícios que eu passei para vocês, diferentes formas de montar essa frase, né? Então, uma delas, que é a mais simplista, a mais fácil para vocês entenderem, pelo menos nesse momento, é nós colocarmos aqui, ó, entre aspas, e colocar o seguinte: o seu peso ideal é, e eu coloco chaves, certo? Abre e fecha de chaves. Depois das aspas eu posso colocar ponto, format, abre parênteses, e eu coloco aqui dentro o valor que eu quero que seja substituído para essas duas chaves aqui. Então eu quero aqui o meu peso ideal. Olha só, peso ideal, certo? O nosso primeiro programa está pronto, porque olha só o que ele diz. Tendo como dados de entrada a altura de uma pessoa, então eu tenho aqui a altura dela, né? Estou solicitando para o meu usuário, já converti ela para float, já fiz o casting dela para float. Construa um algoritmo que calcule seu peso ideal. Aqui está o peso ideal, né? Ele já nos dava a equaçãozinha. E estou mostrando na tela para o meu usuário. Seu peso ideal é peso ideal. Então olha só, vou salvar esse meu programa. Dentro dos meus programas aqui, vou colocar exercício 1, por exemplo. Aqui, exercício, lembrando, sem espaços, né? 1 ponto peito, preferencialmente, tá? O que vai acontecer? Se eu vier aqui dentro do meu terminal, então olha só, aqui tem um ls, no caso de vocês aí no Windows vai ser dir, né? Tá aqui o meu exercício 1 e eu simplesmente executo ele, ó. Python 3, no caso do Linux, no caso de vocês vai ser PY ou Python, dependendo da instalação, exercício 1. Notem, ele já mostra aqui para mim a mensagem pedindo a altura para o meu usuário, né? Então, olha só aqui, ó. Digite sua altura em metros e fica esperando, né? Então, por exemplo, 1,90 e ele já vai me dar aqui, ó. Seu peso ideal é 80,13. Tá, mas 80,13 o quê? Não sei, né? Então eu poderia colocar aqui, ó, kg, quilogramas, né? Kg, aqui. Então salvei de novo aqui o arquivo, venho aqui e executo, Python 3, nome do programa, digite sua altura, 1,90, seu peso ideal é 80,13 kg. Tá, pessoal? Olha só, um detalhe muito importante, tá? Eu sei que no Brasil a gente utiliza 1,90 m, seria, por exemplo, 1,90. Mas quando nós estamos trabalhando com linguagens de programação, o separador decimal, né, aquilo que vai me dar as casas depois da vírgula, por definição, é o ponto, tá? Então é muito importante que vocês não façam essa confusão. Nesse primeiro momento, se a gente digitar aqui 1,90, ele vai gerar um erro, tá? A gente não aprendeu aqui como tratar erros. Depois a gente vai ver, tá? Tudo bem. Mas nesse momento não tem como a gente tratar aqui. Então sempre lembre, utilizar sempre o pontinho ali no lugar, tá? Perfeito. Nosso primeiro exercício está pronto. Vamos para o segundo aqui, ó. De novo, eu gosto de copiar aqui o meu código. Vamos lá, abrimos um novo arquivo. Podemos colocar aqui a nossa... eu não coloquei aqui que é Python, né? Vou colocar em Python, já ficou aqui o nosso comentário. E olha só o que diz esse segundo exercício. Faça um algoritmo que receba como entrada uma determinada temperatura em graus Celsius. Ou seja, meu programa vai ter que receber do meu usuário uma temperatura em graus Celsius. E mostre a temperatura em Fahrenheit. E aqui ele me dá a equaçãozinha de como calcula em Fahrenheit. Então, de novo, muito próximo, né? O que a gente vai precisar fazer? Vamos precisar primeiro receber a temperatura do nosso usuário. Então, eu vou ter aqui temperatura, que é a minha variável, vai receber um input e eu vou pedir para o meu usuário digitar. Digite a temperatura em graus Celsius. Tá? Poderíamos aqui nesse caso utilizar float, né? Então, por exemplo, poderia ser 26,3 graus. Ou, para fazer um exemplinho um pouquinho diferente para vocês, a gente pode fazer com inteiros, né? Então eu poderia ter aqui um inteiro. Faria o cast aqui, por exemplo, para inteiro, ou poderia fazer para float, tá? Nesse caso em específico, eu vou aconselhar vocês a fazerem com float também, porque a temperatura ela pode dar essa oscilada, né? Mas a gente pode fazer aqui com inteiro também, tá? Não teria prejuízo algum para esse exercício.
Lembrando que o tipo de casting que eu colocar aqui na frente do meu input é o tipo de dado que essa variável aqui vai se tornar, tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui, vamos fazer com inteiro, né? Vou pedir a temperatura para o meu usuário inteiro e eu vou calcular a minha temperatura em Fahrenheit, né? Fahrenheit recebe, ou poderia colocar assim, a temperatura, pode ser só Fahrenheit. Fahrenheit recebe, vou colocar aquela equação, então 9 dividido por 5, são operadores que a gente já viu, né? Vezes a minha temperatura em graus Celsius, que eu armazenei na minha variável temperatura, certo? Mais 32. E agora eu vou exibir para o meu usuário. Então, só para a gente lembrar um pouquinho lá dos slides, né? Eu tenho aqui o meu primeiro passo, que é entrada de dados. Aqui eu estou processando dados e agora eu vou fazer a minha saída de dados. Então, eu vou ter aqui um print a temperatura de abre e fecha chaves graus Celsius equivale a graus Fahrenheit, certo? Fahrenheit. Posso botar um pontinho final aqui, 2 pontos aqui, só para facilitar para o meu usuário. Então, olha só, nesse caso eu tenho 2 campos aqui que eu quero substituir. Então, eu vou colocar aqui depois das minhas aspas, ponto .format. O primeiro eu quero substituir pelo quê? Pela minha temperatura em graus Celsius, que está armazenada na minha variável temperatura. Então, eu vou colocar temperatura, certo? E o meu segundo, então vou colocar uma vírgula, o segundo eu quero substituir pela minha temperatura em graus Fahrenheit, que eu calculei aqui, ó, está dentro da variável Fahrenheit. Então, eu vou colocar aqui Fahrenheit, certo? Feito isso, vamos verificar nosso programa. Receba uma determinada temperatura em graus Celsius, é o que a gente está fazendo aqui. Convertemos ela já para inteiro. E mostra a temperatura em Fahrenheit. Estamos mostrando aqui a temperatura já em Celsius e em Fahrenheit, e aqui estamos calculando ela através da equação que foi passada para a gente. Então, eu vou salvar esse meu arquivo, posso ir lá, arquivo salvar, né? Fail save, colocar aqui exercício 2.py e mando salvar. Vou lá para a execução, então aqui dentro da minha pastinha eu vou digitar, aqui está ela, né? De novo, no Linux é ls, no Windows é dir, está aqui, ó, exercício 2.py, e agora eu vou executá-lo. Python 3, exercício 2.py. Está aqui, ó, digite a temperatura em graus Celsius, então, por exemplo, 26 graus. E ele já pegou aqui, ó, já calculou e mostrou pra gente. Ó. A temperatura de 26 graus Celsius equivale a 78,800001 graus Fahrenheit. Se eu quiser colocar 26,3, por exemplo, vai me retornar um erro. Por quê? Porque eu tratei ele como inteiro aqui, certo? Se eu quiser com ponto flutuante, eu vou ter que colocar float. Agora sim, no que eu for executar, se eu colocar 23 ou 26,3, ele vai me dar aqui o cálculo usando o número flutuante, né? Por isso que ele dá uma leve diferença aqui entre as duas, tá? Tá, professor, mas como é que eu tem muita diferença fazer esse tipo de diferenciação? Tem que dar uma olhada no tipo de resultado que o usuário está pedindo e no que você deve calcular, tá, pessoal? Então, isso é bastante importante porque isso pode alterar a forma como a gente faz a verificação dos dados e também a computação dos dados, tá? Então, vai depender de programa a programa. Tem programa que não faz diferença, tem programa que vai fazer diferença sim. De novo, não se preocupem com os erros. É importante nesse momento vocês identificarem qual é o erro. Então, por exemplo, aqui, o value error sempre é um erro de valor. Ou seja, eu estava esperando um tipo de dado que era um inteiro e veio um outro tipo de dado que era um float, certo? Então, nesse primeiro momento, a gente não vai aprender a tratar esses erros, mas a gente tem que identificar esses erros, tá? E tentar resolvê-los de alguma forma. Por exemplo, se nós formos tentar executar esse mesmo programa e digitarmos um texto, ele vai gerar um erro. Por quê? Porque eu não consigo converter isso aqui para inteiro, ou para flutuante, para ponto flutuante, para float.
como é o caso que a gente mudou agora. Então ele vai sempre gerar esse erro aqui, ó. Value error é sempre quando eu recebo um tipo de dado e eu estava esperando o outro, tá? Basicamente é isso. Deixa eu só limpar a tela aqui. Bom, nosso segundo exercício está pronto. Vamos pegar um outro aqui. Este aqui é bem interessante, um pouquinho mais complicadinho. Vou colocar aqui pra gente. Vamos mudar aqui para Python. Não entre aqui só para facilitar nossa vida. Então, olha só, esse é um pouquinho mais complexo, né? Mas olha só o que ele diz. Tendo como entrada o total vendido por um funcionário no mês de abril, ou seja, eu vou receber quanto aquele funcionário vendeu em dinheiro, né, no mês de abril. Vamos fazer um algoritmo que mostre a comissão e o salário bruto. Percebam, eu tenho que mostrar a comissão e o salário bruto. E aí ele me diz como que eu calculo isso. Olha só, sabendo que o salário base é 1.200, ou seja, todo mês o funcionário recebe 1.200 mais a comissão. E a comissão é de quanto? De 10% do total vendido. Tá? Então isso aqui é informações muito importantes. O salário bruto, ele é tudo o que o meu funcionário recebe, então ele recebe o salário base, que é 1.200, e mais a comissão, que é de 10% do que ele vendeu naquele mês. Né? Então, primeira coisa para eu saber quanto ele faturou, quanto foi o salário dele, eu preciso saber quanto ele vendeu naquele mês. De novo, tenho que armazenar em uma variável, então posso colocar, por exemplo, aqui, ó, vendas, e vou dizer o seguinte: o usuário, o funcionário ele pode ter vendido em centavos, né? Então, por exemplo, R$ 1.200,99. Então tem que ser um float. Então vou colocar aqui float. Dentro dos parênteses do meu float, eu vou colocar um input, né? Vou receber dados do meu usuário, e dentro desse input eu vou dizer o seguinte: digite o total vendido pelo funcionário. Certo? 2 pontos. Dá um espacinho aqui só para facilitar um pouquinho para ele. Estou pedindo já o valor das vendas desse funcionário. Eu sei que o meu salário base, então eu poderia colocar aqui, ó, salário underline base é 1.200. De novo, não usem ponto, tá? O ponto é para separar, é como se fosse a vírgula. Então, se eu colocasse, por exemplo, 1.200, seria como R$1,20, tá? Então, 1.200. E eu sei que a minha comissão, então eu vou colocar aqui, a comissão é 10% do total vendido. Então, eu preciso calcular 10% de quanto o usuário vendeu. Quanto que o usuário vendeu? O funcionário, né? Vendas. Eu preciso calcular 10% disso. Como é que eu faço? Coloco 10% aqui, né? Não, pessoal, aqui é uma pegadinha. Olha só, se vocês forem olhar lá nos nossos conjuntos de slides ou no vídeo anterior, esse é um operador de resto, né? É o módulo. Então, para eu calcular 10% de vendas, eu não faço dessa forma aqui, tá? Como é que eu faço isso? Eu posso fazer uma regra de 3, ou eu simplesmente posso calcular, como é apenas 10% disso, eu multiplico, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse isso aqui, ó, vendas, né? Tanto faz, poderia ser na frente ou depois de vendas, né? Vendas vezes 1, eu vou ter 100% desse meu valor, tá? Então, isso chama normalizar. Então, se eu, por exemplo, eu fosse normalizar o percentual, seria de 0 até 1. Então, 0,001 seria 1%. 0,1, ou melhor, na verdade, sem 0, né? 1 seria 100%. 0 seria 0%. 1% seria 0,01, certo? 99% seria 0,99. Então, nesse caso, se eu quiser 10%, eu tenho que usar 0,1, certo? Ou 0,10 também, tanto faz. O que vai acontecer? Nesse caso aqui, se eu colocar 0,10, eu vou ter 10% desse valor aqui. Ó. Logo, calculei meu salário base, na verdade não calculei, né? Já é dado. Calculei a minha comissão com base nas vendas do meu usuário. Falta eu ter o quê? O salário bruto, que é quanto? É o salário base mais a comissão. Ou seja, tudo que o funcionário vendeu naquele mês, 10% é dele, né? Então eu vou ter aqui, ó, salário bruto é o quê? O meu salário base mais o valor que ele vendeu de comissão, tá?
E aqui eu posso fazer vários prints. Ó. Então, por exemplo, só para fazer um pouquinho diferente, né? Então eu poderia colocar print aqui, ó. O salário base foi de R-cifrão, onde eu quero mostrar, ponto format, coloco aqui salário base, certo? Posso fazer uma forma parecida aqui, coloco aqui o print, a comissão foi de ponto format e coloco aqui a minha comissão. E ao mesmo tempo posso colocar aqui print o salário bruto foi de, também coloco aqui o meu salário bruto no format, tá? Aqui, salário bruto. Vou salvar esse nosso programa, vamos vir aqui, vamos executá-lo, então Python 3, ou melhor, posso colocar um dir, no caso de vocês, né, um ls, no meu caso aqui que é Linux. Então eu tenho aqui, ó, exercício 3, esqueci de botar um underline ali, mas vai servir da mesma forma, Python 3, ou no caso de vocês, py ou Python, né, exercício 3, e ele está me pedindo aqui, ó, dito total vendido, por exemplo, R$1.000, R$1.200 de salário base, comissão de R$100, salário bruto de R$1.300, que é a comissão mais o salário base. Perfeito, mas percebam, o que aconteceu? Quando nós temos moeda, né, normalmente nós colocamos duas casas decimais, né, duas casas depois da vírgula. Nesse caso aqui não está mostrando nada. Se eu tiver, por exemplo, a venda de R$1.111,99, inclusive aqui no primeiro ele não vai mostrar nada, nos demais valores ele colocou aqui muitas casas depois da vírgula. Tá, mas como é que eu faço se eu quiser setar duas casas apenas depois da vírgula? Primeiro passo, olha só. E aqui é uma pegadinha até que pode acontecer com vocês, tá? Como eu estou determinando aqui o valor do meu salário base, eu tenho aqui um inteiro, tá, pessoal? Então, para eu poder fazer isso, os meus números todos eles precisam ser ponto flutuante, ou float, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode usar o nosso cast aqui, ó, colocar float 1200, tá? Mas isso aqui não é muito usual, não é muito comum. Quando eu seto o valor direto, assim, ele é comum quando eu não tenho o valor, né? Que nem aqui em cima. Mas quando eu tenho o valor assim, é muito comum nós colocarmos 1200.0. Aí o interpretador do Python vai entender que isso aqui é um flutuante, um ponto flutuante, tá? Se eu quiser colocar aqui dentro do meu format, agora eu quero dizer assim, ó, para ele, utiliza duas casas depois da vírgula. Percebam só. Aqui eu já estou utilizando na minha comissão, né, o meu float que vem aqui direto de vendas. E aqui, como comissão vai ser float, eu estou usando comissão, também já seria um float. O único que aconteceria esse problema de ser um inteiro seria o salário base. Os demais já são float, tá? Então como é que eu posso fazer isso? Eu posso dizer assim, ó, eu quero formatar, então eu coloco dois pontos e digo assim, ó, depois do ponto, dois pontos, ponto, 2F, ou seja, eu quero fazer uma formatação do que vai vir aqui e depois do ponto flutuante eu quero duas casas e ele é um float. Faço isso para todos os meus prints, então, dois pontos, ponto, 2F. E agora no que nós executarmos o nosso programa, colocarmos aqui, ó, por exemplo, R$1.111,99, ele já vai dar aqui calculado e arredondando, certo, pessoal? Olha só. Já faz o arredondamento aqui pra gente com duas casas depois da vírgula, certo? Então, isso aqui, basicamente, a gente já fez o nosso terceiro programinha aqui. Percebam que as únicas coisas que a gente está vendo, que a gente viu e que a gente utilizou até agora são inputs, ou seja, como receber dados do meu usuário, prints, ou seja, como mostrar dados para os meus usuários, os operadores que a gente viu no vídeo passado, na aula passada, e os exercícios de formatação de string. Só isso. E eu consigo resolver uma infinidade de problemas, tá? Então, já fizemos esses três aqui. E eu vou pegar um que é um pouquinho mais complexo aqui para mostrar para vocês, tá? Eu vou liberar depois uma lista para vocês com vários exercícios. Esse vai ser apenas um deles, tá? Mas olha só que legal. Deixa eu pegar aqui, eu sempre sigo a mesma sistemática. Pego, copio tudo que eu preciso, coloco aqui entre aspas, para mostrar que é um comentário, certo?
Olha só que bacana. Deixa eu só quebrar ele aqui para a gente poder ver todo o problema numa única página, né? Esse vai ser um pouquinho mais complexo, mas vocês vão ver, na verdade, os programas, eles normalmente apenas são um pouquinho mais extensos, eles não são mais complexos, tá? Então, olha só. Pelo menos não nesse primeiro momento, tá? Primeira coisa, a gente precisa tirar as informações relevantes. Então, o que ele diz ali pra gente? Faça um programa que pergunte quanto você ganha por hora e o número de horas trabalhadas no mês. Então, por exemplo, eu poderia dizer que eu ganho R$10 por hora e que no mês eu trabalhei 160 horas, por exemplo. Tá? E aí, o que o programa tem que fazer? Ele tem que calcular e mostrar o total do seu salário no referido mês, ou seja, quanto eu recebi naquele mês, né? E aí ele tem algumas diretrizes um pouquinho mais complexas do que esse nosso probleminha anterior, tá? Ele diz assim, sabendo que são descontados. Descontados é o quê? Eu retiro desse valor 11% para imposto de renda, 8% para INSS e 11% para o sindicato. Então, no total, eu tenho um desconto de 24%, tá? Faça um programa que nos dê salário bruto, quanto pagou de INSS, quanto pagou de sindicato, o salário líquido, calcule os descontos e o salário líquido, conforme a tabela abaixo. Então percebam, isso aqui é um problema muito parecido com o que o URI às vezes apresenta pra gente. Ele nos dá o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa ter de dados, né? E ele nos diz o seguinte, ó, você precisa mostrar nesse formato aqui, tá? Então isso é muito importante. Vamos começar aqui. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa ter? Eu preciso saber quanto que o meu cliente, ou quanto que eu ganho por hora, né? Então eu vou colocar aqui, ó, valor hora, e vou dizer assim, ó, eu quero um float, porque ele pode ganhar R$10, ele pode ganhar R$9,50 por hora, né? E eu vou dizer aqui, ó, que eu quero um input, eu quero que o meu usuário me diga um dado. Digite o valor da hora trabalhada, certo? Perfeito, pedi isso para o meu usuário. O que mais eu preciso pedir? O número de horas trabalhadas no mês. Então, número horas, certo? Percebam, não vai ter 4 horas, 4,32 horas, né? Vão ter horas completas. Então, nesse caso, pode ser um inteiro. Então, eu vou dizer aqui, ó, que eu quero um inteiro e que eu quero um input desse carinha. E eu vou pedir aqui para o meu usuário, digite a quantidade de horas trabalhadas no mês. Certo? Já tenho meus dois primeiros valores aqui. Agora todos os outros são processamento, né? São coisas que eu preciso pedir para o meu, ou melhor, pedir não, preciso calcular para o meu usuário, né? Então olha só. Calcule e mostre o salário no referido mês. Então eu sei que aqui, ó, quanto que é o meu salário? Salário, nesse caso, diferente do outro que eu tinha um salário base, vai ser o número de horas que esse meu funcionário trabalhou, multiplicado pelo valor de cada uma dessas horas. Certo? Tenho o meu salário. E agora eu preciso saber o quê? Esse aqui é o meu valor de salário total, né? O meu salário bruto. Então até a gente pode colocar aqui, ó, salário bruto. E agora eu vou ter aqui os meus descontos. Então eu vou ter aqui, por exemplo, imposto de renda. Quanto que é o imposto de renda? 11% do meu salário bruto. Então eu vou ter aqui, ó, o imposto de renda, né, o IR, é o meu salário bruto multiplicado por 0,11. Como eu expliquei anteriormente, né, então se eu normalizar de 0 até 1, 0% até 100%, 11% seria 0,11, tá? Lembrando, eu não posso utilizar esse operador aqui, porque isso aqui não é percentual, isso aqui é módulo, certo? Então aqui eu tenho os meus 11% de imposto de renda, agora eu vou ter o meu INSS, que é o meu salário bruto, multiplicado por 0,08. No caso eu falo vírgula, mas é ponto, né, pessoal? Lembrando. Que significa 8%, e eu também vou ter o meu sindicato, que é 5% do meu salário bruto. Então tem aqui salário bruto vezes 0,05, que eu vou ter 5%.
E aí ele quer saber o valor do salário líquido. Ó. Como é que eu calculo o valor do salário líquido? Basta eu reduzir desse meu salário bruto tudo o que for desconto, ou seja, reduzir imposto de renda, reduzir INSS e reduzir o valor do sindicato. Então eu posso ter aqui, ó, meu salário bruto recebe, ou melhor, desculpa, meu salário líquido, né, recebe meu salário bruto menos o que? Imposto de renda, menos INSS, menos meu sindicato. Essa é uma das formas. Poderia fazer de uma outra forma, professor? Poderia. Por exemplo, a gente poderia fazer assim, ó, descontos. Né? Quero calcular todos os meus descontos. Descontos é meu imposto de renda, mais meu INSS, mais o valor que eu tenho que pagar para o meu sindicato. E aí eu diria o seguinte, que o meu salário bruto, ou melhor, meu salário líquido é o meu salário bruto menos os meus descontos. As duas formas vão funcionar, tá? E aí, percebam, eu tenho que fazer aqui, ó, printar em 5 linhas diferentes. Então, vamos fazer os prints aqui. Eu vou colocar aqui o primeiro, print. Né? Ele está pedindo para colocar um maisinho aqui na frente, ó. Então, mais salário bruto, 2 pontos, R cifrão, e o valor do meu salário bruto. Então, format, salário bruto. Lembrando, como eu falei anteriormente, se eu quiser colocar aqui já em ponto flutuante, né? Então 2 pontos, ponto 2F. Já vai aparecer 2 casas depois da vírgula. Mesma coisa para a linha de baixo, então agora é um menos na frente, né? Eu tenho imposto de renda, que são 11%. Quando está em aspas, ele não considera como um operador, então eu posso colocar ali os meus operadores. Né? 2 pontos, R cifrão. Aqui onde eu vou querer, também já vou colocar aqui que é 2 pontos, ponto 2F, para 2 casas depois da vírgula, ponto format, e nesse caso nós vamos mostrar o que? O imposto de renda. A mesma coisa nós faremos para o INSS. Então aqui, sinal de menos na frente, INSS, 8%, R cifrão, 2 pontos, ponto 2F, ponto format, nesse caso é o meu INSS. E por último, por último não, ele tem mais 2. Eu também tenho desconto de sindicato, então menos sindicato. Como ele está dizendo aqui para ter um espacinho ali antes do 5, eu vou colocar esse espacinho. Quando vocês forem trabalhar com o URI, vocês vão ver que isso é muito importante. Né? Então, vou ter aqui também o meu valor. 2 pontos, ponto 2F, ponto format. E eu tenho aqui o valor do meu sindicato. E por último, mas não menos importante, eu vou ter aqui o meu sinal de igual, salário líquido. Nesse caso ele não colocou acento no líquido. Vamos deixar sem, então. 2 pontos, ponto 2F, ponto format, o meu salário, o meu salário líquido. Ah, professor, mas não está mostrando aquela variável constante lá. Constante não, descontos, né? Nem tudo que a gente utiliza durante o nosso programa a gente precisa necessariamente mostrar, né? A gente só precisa mostrar aquilo que é solicitado. Vou salvar aqui meu aplicativo, o meu programa, então vou colocar aqui exercício, nesse caso é o 14 ali da nossa lista, né? Exercício 14. E vou executá-lo aqui para vocês verem. Então, aqui dentro da minha pastinha, no meu caso é LS, para vocês é de, está aqui o meu exercício 14. No meu caso é Python 3, no de vocês é PY ou Python, dependendo da instalação. Python 3 é exercício underline 14.py. E ele vai me pedir aqui a execução. Ó. Digite o valor da hora trabalhada. Vamos simplificar aqui, vamos colocar R$10. Quantidade de horas trabalhadas no mês. Vou colocar 100 horas. Né? Olha só o que ele já deu aqui. Ó. Salário bruto de R$1.100, de R$1.000, desculpa.
Imposto de renda, R$ 110, que é 11%. INSS, R$ 80, 8%. Sindicato, que é 5%, foi R$ 50. E o meu salário líquido é de R$ 760. Bom, pessoal, esses são só alguns exercícios, então espero que vocês tenham curtido aqui, que tenham gostado, né, que tenha sido simples para vocês. Se não entenderam alguma coisinha, voltem no vídeo, tentem dar uma olhada de novo, ou então comentem no próprio vídeo, ou comentem na nossa turma virtual lá, né, o que vocês não entenderam, o que precisa ficar melhor explicado. Eu vou disponibilizar uma lista de exercícios para vocês, relacionados apenas a essa parte de utilizar os inputs, que são as entradas de dados, as saídas de dados, que são os prints, essas formas diferentes de manipular string, né, que eu já tinha mostrado lá para vocês, variáveis e os nossos operadores, sem ainda estruturas um pouco mais complexas que vão ser abordadas nas próximas aulas, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!